Já reparou quantas mentiras você conta por dia? E não falo só das pequenas desculpas, como dizer que já saiu quando ainda está deitado. Falo das mentiras que você conta a si mesmo, da máscara que veste para se encaixar no papel que esperam de você. Mas e se, de repente, fosse forçado a dizer a verdade, não só para os outros, mas para si mesmo? Todas as suas inseguranças expostas, todos os seus desejos revelados, sem desculpas, sem justificativas, apenas a verdade nua e crua. Você conseguiria lidar com isso? O psicoterapeuta Brad Blanton acredita que sua liberdade está na honestidade radical. Para ele, somos ensinados desde cedo a mentir, sufocados pelo moralismo, pelas expectativas sociais e pelo medo do julgamento. Mas a verdade é que essas mentiras estão te matando. Elas corroem sua autenticidade, destroem seus relacionamentos e te impedem de viver de verdade. E sabe quem já falava sobre isso? Friedrich Nietzsche via a moralidade tradicional como uma prisão, um sistema feito para domesticar o ser humano e afastá-lo de sua verdadeira essência. Para ele, mentir para si mesmo era o pior pecado de todos. Por isso, sua filosofia tem tanto em comum com a honestidade radical. Ambas te desafiam a arrancar suas ilusões e encarar a realidade sem filtros. Mas a grande questão é: você está pronto para isso? Se decidir continuar assistindo, prepare-se. Vamos desmontar as mentiras que você conta a si mesmo. Encare o medo que te impede de ser livre. E no final, desafie-se a dar o primeiro passo para a verdade absoluta. Seja bem-vindo à nossa odisseia interior. Desde criança, te ensinaram que certas verdades não podem ser ditas. Você segurou as lágrimas porque disseram que precisava ser forte, escondeu a raiva porque era feio demonstrá-la, forjou um sorriso porque parecer feliz era mais aceitável do que admitir que estava perdido. Com o tempo, parou de ser uma escolha consciente. Você começou a acreditar nas mentiras que criou. E foi assim que nasceu a ilusão que você chama de eu. Nietzsche diria que isso não é um erro seu, mas um sintoma de um mundo que nos ensina a obedecer antes mesmo de entendermos o que significa existir. Para ele, a moral tradicional imposta por religiões e sociedades é apenas um sistema de domesticação, criado para nos transformar em servos dóceis, incapazes de enxergar além das regras impostas. O mais irônico, você defende essa moral como se fosse sua, quando na verdade ela foi implantada em você como um vírus. Sua persona é um escudo moldado pelas expectativas alheias. Adaptar-se foi necessário, mas até quando? Quando a adaptação se torna um fardo? Quando a máscara gruda tanto que você esquece quem era antes de usá-la? Brad Blanton argumenta que a maioria das pessoas vive como refém da própria imagem, prisioneira das mentiras que contou para se encaixar. Mas Nietzsche já alertava sobre isso quando disse: torna-te quem tu és. Parece simples, mas esconde uma verdade brutal. Você não é quem pensa que é. Você é um reflexo das histórias que inventou sobre si mesmo. E o pior, essa mentira contamina todas as áreas da sua vida. Você finge estar satisfeito com seu trabalho porque admitir o contrário significaria enfrentar o medo do desconhecido. Convence-se de que seu relacionamento tem futuro, mesmo sabendo que a chama se apagou há tempos. Evita certas conversas porque a verdade pode ser dolorosa demais. Mas enquanto se esconde atrás dessas falsidades, o tempo continua passando. E cada dia vivendo uma mentira é um dia a menos sendo quem realmente é. Nietzsche desprezava essa posição. Para ele, a verdade não é um caminho fácil ou sereno. É algo que precisa ser arrancado, como se fosse uma pele velha revelando a carne exposta. Destruir ilusões é doloroso, mas essencial. É aí que entra a honestidade radical. Pois ao dizer a verdade, não só para os outros, mas para si mesmo, algo dentro de você se rompe. Sua percepção muda, certezas evaporam, e pela primeira vez, você sente o peso real da liberdade. Mas liberdade pode ser aterrorizante. Muitos preferem a segurança confortável da prisão que criaram a encarar a vertigem do desconhecido. No fim, quem você seria sem as máscaras? E se admitisse que não tem todas as respostas? Que sente raiva, inveja, desejo, que muito do que acredita pode ser ilusão. Nietzsche dizia que poucos são fortes o suficiente para enfrentar a verdade nua e crua. A maioria precisa de ilusões para seguir. Mas você não precisa ser como a maioria. Você pode abrir os olhos agora.
O primeiro passo é simples e ao mesmo tempo avassalador. Pare de mentir para si mesmo. Aceite que a versão de você que existe hoje pode ser uma farsa. Mais do que isso, aceite que você pode mudar. Suas mentiras não precisam ser sua prisão para sempre. No fim, o que realmente te impede de ser livre é o medo de encarar seu próprio reflexo sem filtros. Está pronto para ver quem realmente é? Desde o seu nascimento, sua mente foi moldada por um processo invisível. Primeiro, regras básicas. Não toque nisso, não chore, comporte-se. Depois, as regras não ditas. Os olhares de reprovação, o silêncio constrangedor quando falava algo errado. Você aprendeu que certas verdades não deviam ser ditas. Não porque fossem erradas, mas porque o mundo não suporta a realidade sem adornos. Assim você aprendeu a mentir. Nietzsche via isso como uma doença da humanidade. Chamou de moral dos escravos. Um sistema onde a verdade é sacrificada para preservar a obediência. Onde os fortes devem se rebaixar para não ferir os fracos. A sociedade não quer que você seja autêntico. Quer que você seja previsível, dócil, alguém que siga regras sem questionar. É por isso que desde criança ensinaram você a se reprimir. Sentiu raiva? Disseram para engolir. Teve desejo? Fizeram você se sentir culpado. Discordou de algo? Avisaram que era melhor se calar. Com o tempo, você passou a duvidar dos próprios sentimentos. Brad Blanton argumenta que essa repressão nos transforma em versões artificiais de nós mesmos. Ele diz que a moralidade, como um vírus, se instala na mente e nos faz agir no piloto automático, sem refletir se as regras fazem sentido. E aqui entra uma das críticas mais ferozes de Nietzsche à moral tradicional. Ela nos afasta da nossa essência e nos transforma em marionetes. Em Genealogia da Moral, ele destrói a ideia de que existe um certo e errado absolutos. O que chamamos de bom ou ruim foi criado por alguém, por interesses próprios. O pior, aceitamos essas regras sem perceber. Mas qual é o preço disso? Simples. A desconexão de quem realmente somos. Quando você esconde sua opinião para evitar conflitos, nega sua voz. Quando reprime seus desejos por medo do julgamento alheio, sacrifica sua autenticidade. Quando diz que está tudo bem, mas não está, está destruindo sua relação com a verdade. O problema não é só o que você diz aos outros, mas o que diz a si mesmo. Nietzsche acreditava que esse auto-engano era a maior tragédia humana. Dizia que as pessoas preferem se apegar a mentiras reconfortantes a encarar a realidade como ela é. Isso explica por que tantos vivem em negação. Porque a verdade machuca. Admitir que você odeia seu trabalho significa que precisa fazer algo a respeito. Reconhecer que seu relacionamento é uma mentira significa encarar a solidão. Admitir que sua moralidade não é sua, mas imposta, significa aceitar o peso de criar seus próprios valores. E isso assusta, porque não há mais ninguém para culpar. É mais fácil dizer que o mundo é assim, que as regras são inevitáveis. Sempre foram, sempre serão. Mas Nietzsche desafiou essa ideia. Livre de verdade é quem rompe com as farsas e constrói sua própria moral. Esse é o super-homem, aquele que não obedece cegamente, mas questiona. Ele destrói o falso para erguer o autêntico, e é isso que a honestidade radical propõe. Blanton argumenta que a única libertação real vem de dizer a verdade, sobretudo sem exceções, sobre o que você sente, sobre quem você é. Isso significa quebrar regras, decepcionar pessoas, perder amigos, empregos, relacionamentos. Mas qual a alternativa? Passar a vida fingindo? Mentir para si mesmo até o fim? A pergunta essencial é: você tem coragem? Porque a verdade é implacável. Ela não se importa com conforto. Destrói o que for necessário para revelar o que existe. E o que há por trás da mentira nem sempre é bonito, mas é real. E só ao aceitar isso, você começa a viver de fato. A escolha é sua: continuar se escondendo ou finalmente enxergar quem você é. Imagine comprometer-se, a partir de agora, a nunca mais mentir, nem para os outros, nem para si. Olhe no espelho e diga, sem filtros, o que realmente pensa sobre sua vida, sobre quem você é, sobre o que faz apenas para agradar. Você chega ao trabalho e admite que odeia estar ali. Encarando seu parceiro, confessa que não sente mais o mesmo. Aos amigos, diz que suas conversas são rasas e vazias. Parece um pesadelo, certo?
Mas é exatamente esse radicalismo que Brad Blanton propõe. A mesma brutalidade que Nietzsche admirava. Para ele, a sociedade é um pacto de mentiras convenientes. A moralidade, uma prisão, um sistema de regras que você nunca escolheu conscientemente. Ele desafiou as pessoas a destruírem esses valores herdados e criarem os seus próprios. Mas há um primeiro passo inevitável: a coragem de encarar a verdade. Blanton segue essa lógica ao definir a honestidade radical como uma desintoxicação. Dói no começo, mas uma vez aceita, a vida ganha um fluxo completamente novo. O processo tem 3 níveis. O primeiro é factual: parar de esconder informações. Você não mente sobre sua rotina, suas escolhas, suas ações. Se perguntarem sobre seu casamento, você responde sem filtros. Se foi infiel, admite. Se está infeliz, diz. Esse primeiro nível já assusta, mas é só o começo. O segundo nível é emocional. Aqui, não basta relatar o que fez. É preciso expor o que sente. Não basta confessar uma traição. Você precisa falar do prazer, da culpa, do vazio que tentou preencher. Não basta dizer que odeia seu trabalho. Você tem que admitir o medo da mudança, a preguiça, o conforto da mediocridade. Esse nível é devastador, porque obriga você a encarar partes de si que sempre evitou. O terceiro e mais profundo nível é o experiencial. Aqui, você não apenas fala a verdade, você vive de acordo com ela. Você abandona relações sem sentido, deixa para trás máscaras e convenções. Torna-se, como Nietzsche diria, um espírito livre. Alguém que não foge da realidade, mas a abraça. Alguém que não apenas diz a verdade, mas é a verdade. Isso tem um preço. O impacto inicial da honestidade radical é o caos. Pessoas vão se afastar. Laços antes inquebráveis irão se romper. Se disser ao seu chefe o que realmente pensa, pode ser demitido. Se for completamente honesto com seu parceiro, ele pode ir embora. Se expuser seus pensamentos sem filtro, será julgado. Nietzsche alertou sobre esse perigo. Ele disse que o ser humano não suporta a verdade, que a maioria precisa de suas ilusões para seguir existindo. E é por isso que quem ousa falar a verdade se torna uma ameaça. Mas para aqueles que sobrevivem ao impacto inicial, a recompensa é a liberdade absoluta. A liberdade de não esconder nada, de não viver para agradar ninguém, de olhar para si sem culpa, sem vergonha, sem falsidade. Esse é o processo de se tornar quem você realmente é. Uma jornada dolorosa, mas necessária, onde as versões falsas de si mesmo são destruídas para revelar o que está por trás. Você pode se perguntar: e se eu não gostar do que encontrar? A resposta é simples: ao menos será real. E algo real, por mais duro que seja, sempre será melhor que uma ilusão confortável. A questão é: você tem coragem de se ver sem máscaras? A verdade é um animal selvagem, indomável. Não segue regras nem pede permissão para existir. A maioria das pessoas passa a vida fugindo dela, erguendo muros, escondendo-se atrás de desculpas, dogmas e convenções. Porque a verdade é brutal. Ela destrói ilusões, destrói tudo o que é confortável e força você a encarar o que mais teme, a realidade nua e crua. Nietzsche dizia que a verdadeira liberdade pertence apenas àqueles que suportam o peso da própria existência. Para ele, a maioria das pessoas opta por viver como prisioneiras de valores herdados, presas a sistemas morais que nunca desafiaram. Ele via isso como uma fraqueza, uma fuga covarde da responsabilidade de se tornarem quem realmente são. Isso se conecta à ideia da honestidade radical de Brad Blanton, que aponta a falta de coragem para enfrentar a verdade como a essência da mentira que muitos vivem. O dilema da liberdade é que, ao abandonar todas as mentiras que construímos, o que sobra é nossa verdadeira essência sem as máscaras. E ao começar a dizer a verdade, você percebe que o mundo inteiro prefere a ilusão. O choque é inevitável. Você pode perder amigos, decepcionar sua família e perceber que seus relacionamentos eram baseados em conveniência. Sem as mentiras que os sustentaram, não resta mais nada. E então surge a parte mais difícil: aceitar o caos ou voltar à zona de conforto. Nietzsche descreveu essa escolha em seu conceito de eterno retorno. Ele disse: imagine que você esteja condenado a viver a mesma vida, repetidamente,
por toda a eternidade. Cada decisão que tomar terá que ser revivida infinitamente. Se essa ideia te assusta, significa que você está vivendo errado, que está se traindo. Então pare e reflita. Se tivesse que viver sua vida exatamente como ela é para sempre, você se sentiria em paz ou perceberia que passou anos tentando se encaixar, agradar e fugir de si mesmo? Blanton afirma que o maior obstáculo à honestidade radical é o medo. O medo de ser rejeitado, julgado, de perder o que tem. Mas Nietzsche já nos deu a resposta para isso. A verdadeira liberdade só nasce quando você destrói o que precisa cair. Ele disse que a dor da mudança é inevitável, mas além dela há algo maior. Há o super-homem, aquele que não precisa de ilusões para existir, aquele que vive sem acorrentar-se. E a pergunta final é direta. Você está pronto? Não há meio termo. Pode continuar fingindo, sustentando aparências, carregando o peso de uma vida que não é sua. Ou pode escolher a verdade, com toda a sua crueza e força. Escolha despir-se do falso. Rompa as correntes. Destrua as ilusões que o prendem. Mas lembre-se, uma vez que a verdade se revela, não há como voltar atrás. Então, o que fará? Vai seguir mentindo para si mesmo? Ou terá coragem de ser livre? Se chegou até aqui, parabéns. Não porque este vídeo foi longo, nem porque suportou ouvi-lo até o fim, mas porque, de algum modo, você já começou a encarar a verdade. A maioria teria desistido no primeiro desconforto, na primeira frase que cutucou aquela parte da mente onde as mentiras se escondem. Mas você ficou. Em algum nível, sabe que há algo errado na forma como vive, que há algo dentro de você sufocado pelo moralismo, pelas regras, pelo medo do julgamento. Nietzsche diria que você está diante de um abismo, e não no sentido negativo, mas como transformação. Ele acreditava que a vida real começa quando destruímos ilusões e encaramos o vazio. A questão é: o que fará agora? Vai dar um passo para trás, se agarrar às suas mentiras, fingir que nada mudou? Ou enfrentará esse abismo? Vai aceitar que a verdade pode ser desconfortável, mas que a liberdade que vem com ela não tem preço? Brad Blanton propõe um desafio. Diga a verdade. Não amanhã, não em um mês, agora. Escolha uma verdade que você tem escondido, aquele peso no peito que te sufoca, e revele-a a si mesmo, a alguém, ao mundo. Porque há uma coisa certa: quando se começa a ser honesto, é impossível voltar à mentira sem sentir o gosto amargo da farsa. E aqui vai uma última provocação. Se tivesse que viver para sempre sendo quem você é hoje, sentiria paz ou perceberia que passou anos fugindo de si mesmo? Nietzsche diria que essa é a única pergunta que realmente importa. E a resposta não está nos livros, nem neste vídeo. Está dentro de você. Se este conteúdo ressoou, se incomodou, se fez pensar, deixe seu comentário. E se teve coragem de contar uma verdade, compartilhe sua experiência. Talvez sua verdade inspire alguém a fazer o mesmo. E se inscreva no canal, ou não. No fim, a escolha é sua. Mas se chegou até aqui, ouso dizer que, no fundo, você já sabe o que fazer. Agora vá, seja honesto e seja livre.